Eu te disse, são 5 armadilhas que você precisa eliminar na sua preparação. Se você não eliminar essas 5 armadilhas, e muitas vezes os estudantes cometem essas armadilhas sem perceber, às vezes até acreditam que não são armadilhas, que estão se preparando, cometendo essas armadilhas. Você precisa eliminá-las. Acredite, eu já apliquei em centenas de jovens e tem dado certo. Você também vai vencer. Eliminando essas armadilhas, você vai poder implantar todo passo a passo e vai conseguir aumentar sua nota de matemática sem precisar se matar de estudar. Armadilha 1, que milhares de jovens têm cometido e você precisa eliminar isso da sua preparação, é achar que precisa estudar todo o programa. Na verdade, isso é um grande erro. Estudar todo o programa vai te afastar da aprovação. Talvez você já tenha feito algum cursinho ou até mesmo um curso online. Um curso de matemática que te prometeu ensinar todo o programa, matemática do zero ao avançado. E talvez tenha até entregue para você todo o conteúdo. Mas o grande problema é que é pouco tempo para estudar tanto conteúdo. E você acaba não conseguindo acompanhar as aulas, acaba ficando perdido, desestimula, sente-se fracassado, acaba desistindo. Você pensa, na verdade, que o problema é com você, que a matemática não é para você, que você não consegue aprender, quando, na verdade, é a estratégia que está errada de querer estudar todo o conteúdo. Na aula 2, eu vou te dizer quais são os conteúdos-chave que você vai precisar estudar para tirar mais de 700 pontos, acertando poucas questões. São apenas 5 conteúdos que você vai precisar se dedicar e com eles você já pode tirar uma nota alta na prova de matemática do Enem. Porque eu identifiquei o padrão desses conteúdos. São conteúdos que todos os anos aparecem na prova de matemática com mais de 30 questões. Para que você possa ter ideia, no último Enem, no Enem de 2020, o conteúdo de geometria analítica não apareceu, o conteúdo de trigonometria não apareceu, o conteúdo de matrizes não apareceu e talvez você tenha estudado algum desses conteúdos. Eles não fazem parte da base do método 720. Eu não vou sugerir que vocês estudem esses conteúdos. Olha quanto tempo você perdeu estudando. Talvez você tenha até desestimulado estudando algum conteúdo que aparece de forma mais complicada, mais difícil. E você não precisa estudar todo o programa para fazer uma boa prova de matemática do Enem. A armadilha 2 vem justamente em decorrência da 1. Quando você se preocupa em estudar todo o programa, quando você foca no conteúdo e não na estratégia, você não tem tempo de revisar. São muitos conteúdos. No cursinho, por exemplo, você assiste 10 meses geralmente de aula para revisar 15 dias. Não aprende sem revisão. Quando você foca no conteúdo, você não revisa. E esse é um grande erro. Sem revisão, não existirá aprovação. A revisão é o momento mais importante do seu estudo. É na revisão que você identifica lacunas que ficaram abertas. É na revisão que você fecha o seu aprendizado. É na revisão que você identifica pontos chaves para você poder acertar quando aquele conteúdo aparecer na sua prova. E não ache que fazer revisões é estudar o conteúdo novamente. Eu vou te ensinar na aula 3 como você deve fazer as suas revisões. Revisar não é estudar de novo o mesmo conteúdo. Revisar é aprender, é aprofundar. Focado nos programas, preocupado em estudar tudo, ou seja, preso na armadilha 1, você vai entrar na armadilha 2, que é não fazer revisões. Então, veja como as estratégias se completam. Quando você eliminar a armadilha 1, ou seja, quando você identificar que não precisa estudar todo o programa e focar nos conteúdos estratégicos que te mostram e te levam a fazer as questões mais fáceis. Lembro que as questões mais fáceis são as questões que potencializam a tua nota. Sem precisar estudar todo o programa, haverá tempo de fazer revisões.
Com as revisões, você vai aprofundar nos conteúdos, vai aprender verdadeiramente, vai acertar as questões que caírem dos conteúdos que você estudar na prova do Enem. A armadilha 3, que milhares de jovens cometem, e você precisa eliminar isso, é justamente estudar de forma passiva. Deixa eu te explicar o que é estudar de forma passiva. Estudar de forma passiva é quando você passa o dia assistindo aula e não faz exercício. Estudar de forma passiva é quando você acha que vai aprender matemática assistindo professores resolverem questões no YouTube. Você não vai aprender matemática dessa forma. Estudar de forma passiva é quando você vai para os livros. Armadilha 4, que você precisa eliminar urgentemente, um erro cometido por 9 entre 10 estudantes que se preparam para a prova do Enem. É estudar sem um planejamento. É acordar e decidir na hora o que você vai estudar. E eu não estou falando do horário de estudo. Muitos de vocês têm sim um horário de estudo, mas ter um horário de estudo é completamente diferente de ter um planejamento. Muitas vezes você tem um horário de estudo e está lá que você estuda matemática na segunda, na quarta e na sexta. Você sabe dentro do seu horário de estudo que vai estudar matemática 3 vezes por semana, mas você não sabe o que vai estudar porque você não fez um planejamento. E dessa forma você tende a estudar aquilo que você mais gosta. E estudar aquilo que você mais gosta é quase sempre estudar o que você já sabe. Isso é perder tempo. É por isso que talvez você tenha dito em anos anteriores: por que eu estudo tanto e não consigo evoluir a minha nota? Não consigo aumentar a minha nota? Talvez você tenha sim um ritmo de estudo, um horário de estudo, mas precise fazer um planejamento. Um planejamento que dá clareza do que você vai estudar na semana antes mesmo de abrir o livro. Você já sabe, por exemplo, que nesta semana que vai acontecer, você vai estudar transformação de medidas. Você já dividiu no seu cronograma que na segunda você estuda, por exemplo, comprimento. Na terça você estuda, área. Na quarta você estuda volume. Ou seja, você consegue evoluir e medir, mais do que evoluir, medir a sua evolução. Isso vai te deixar mais motivado. Você vai conseguir perceber o seu aprendizado. Na aula 3 eu vou te dar um cronograma, ou seja, você vai saber como fazer o seu planejamento de acordo com os conteúdos que eu identifiquei que são padrão.